Após uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, Lula volta a estar elegível. Fachin anulou, na última segunda-feira, todas as condenações dadas pela Justiça Federal do Paraná relacionado a investigações da Lava Jato. Agora, com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera seus direitos políticos, podendo concorrer na eleição de 2022, que vem desenhando uma disputa direta contra o atual presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Fachin não necessita ser referendada pelo plenário do STF, a não ser que o ministro decida encaminhar a decisão para julgamento dos ministros da casa. Caso haja recurso e a Procuradoria-Geral de Justiça já avisou que irá recorrer, aí caberá ao plenário julgar. Quando Fachin decidiu sobre o habeas corpus impetrado pela defesa de Lula em novembro passado, ele declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar 4 ações que envolvem o ex-presidente. As ações são as do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e também envolvem 2 ações ligadas ao Instituto Lula. De acordo com Fachin, a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandadas na época das condenações por Sérgio Moro, no caso do triplex, e Gabriela Harb, no caso do sítio de Atibaia, não era o local para serem julgadas essas condenações. Após a anulação das condenações, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, que irá decidir se os atos realizados nas 4 condenações podem ou não ser validados ou reaproveitados. Em nota, o gabinete do ministro afirmou que foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada o envio dos respectivos autos para a seção judiciária do Distrito Federal. Também em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba já informou que cumprirá a decisão, encaminhando os autos dos processos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Na mesma decisão em que tornou Lula elegível, Fachin também extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. A decisão de Fachin tem apenas caráter processual e não julgou o mérito das condenações, ou seja, não inocentou Lula. Ele apenas afirmou que a Vara de Curitiba não era competente para julgar o ex-presidente. De acordo com o ministro, em outros casos de agentes políticos denunciados pelo Ministério Público Federal em circunstâncias semelhantes às de Lula, a 2ª turma do Supremo já vinha transferindo esses processos para a Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão individual do ministro Fachin foi tomada com base na ação apresentada pela defesa do ex-presidente Lula em novembro do ano passado, que questionava a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a ação do triplex do Guarujá e pediu a anulação das decisões tomadas no âmbito desse processo. Os adversários de Lula se manifestaram nas redes sociais após a decisão da elegibilidade do ex-presidente. Luciano Huck se manifestou através de rede social, tratando como piada a decisão de Edson Fachin, afirmando que figurinha repetida não completava álbum, em alusão a Lula, o atual presidente e principal rival político de Lula, Jair Bolsonaro. Foi mais uma comentada decisão individual de Fachin, de maneira mais crítica, reflexiva e menos cômica. Ele acusou Fachin de ter forte ligação com o PT, mas afirmou que confia na decisão do colegiado para reverter a decisão. O presidente afirmou que o povo brasileiro não quer Lula presidente, usando da alta do dólar após a decisão para justificar seu argumento. Para Bolsonaro, a decisão de Fachin é ruim para o Brasil e pode levar descrédito ao judiciário. Por fim, o presidente argumentou não ter medo de Lula em uma possível eleição em 2022. Para Bolsonaro, ele enfrenta qualquer adversário, desde que exista um sistema eleitoral que possa ser auditado, voltando a defender o voto impresso no país. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já prepara recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná. O recurso deve ser apresentado quando a PGR for notificada oficialmente da decisão pelo STF, o que não tinha acontecido até a noite de segunda-feira. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, já analisa o caso.